Olá pessoal, como que vocês estão? Estamos de volta aqui de novo com o podcast Veritas Libera, aqui no estúdio do nosso amigo Jorge, da Miriam, Estúdio Connection Pro aqui na parede, Lisboa, Portugal. Muito bom, recomendo inclusive para quem quiser fazer gravações aqui que venha conhecer o estúdio, tá bom? Hoje a gente está com uma pessoa que não aparece muito aí nas câmeras e tal, mas é um puta de um cara da direita que faz um trabalho fenomenal e a gente conseguiu arrastar ele de dentro de casa para vir aqui hoje. O nome dele é Rony. Eu queria que o Rony se apresentasse para o pessoal. É que o pessoal fala Rony aqui em Portugal, mas é Rony. É Rony? Tem um acento, não é que tenha, mas pronto. Eu sou Rony. Eu faço ali umas postagens numa página que eu coloquei o nome de Brasil Resistente e a gente sempre está expondo a esquerda o máximo e é isso que é o trabalho. A gente tem que expor esses caras, a gente tem que falar contra eles, a gente tem que expor a hipocrisia deles e é para isso que a gente está aqui hoje. Legal. Eu quero agradecer também o Marcelo pela oportunidade. Ele tem sempre me chamado e eu tenho sempre negado, então aí hoje eu resolvi... Até que enfim, né? Até que enfim. Que bom. Não, eu te agradeço por você ter vindo. Eu acho que esse trabalho que a gente tem que fazer junto, Rony, é um trabalho muito importante, entendeu? Pode falar, Rony. É porque com o Y no final, como eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu também trabalho falando inglês. Okay. Então, quando eu vejo o Y no final, eu já puxo pro acento dos Estados Unidos. Okay, é automático, entendeu? Okay. É igual o Onyx, né? Okay. Não é Onyx, é Onyx o nome dele. Ok, entendeu? Eu falo Onyx. É Onyx. O meu patrão também, por um acaso, me chama de Rony. Rony. Deve ser o Y no final, né? Mas então, o trabalho que você faz é muito legal, né? Tanto que a gente se conhece desde 2023, foi o primeiro evento que você participou da gente, né? Do seminário que foi lá em Odivelas, que o Eduardo falou lá, o Eduardo Bolsonaro. Estava o Gabriel Mittar, deputado pela Assembleia da República pelo Partido Chega, e também estava o Onyx Lorenzoni. Né? Foi o primeiro evento que você participou nosso. Eu acho que, eu não tenho certeza... Não, já te conhecia de 2022, mas muito pouco, que você foi fiscal nas eleições, né? Sim. Pelo PL, que aí a gente conseguiu lá junto com a Carla e com a Bia, né, trazer os crachás, aí foi nomeado o delegado e os fiscais e tal, e você trabalhou nas eleições de 2022. E aí, em 23, foi que a gente começou a ter contato mais próximo, e aí eu fui descobrir que o Rony é um cara que manda bem pra caramba na internet. Ele tem a página sua lá no Instagram, né? Qual que é o arroba dela? @Brasil Resistente Oficial. Então tá dito aí o nome, depois eu vou colocar embaixo, ou então ele vai colocar. E aí vocês vão ver aí para seguir o Rony lá também, que é muito importante, que a gente tem que se fortalecer. E é dentro disso, Rony, que a gente estava conversando antes da gente iniciar aqui, que é o que a gente está vendo que está acontecendo no Brasil. E isso me deixa muitas vezes triste e muitas vezes puto. Triste porque tem muita gente que já tem noção do que está acontecendo no Brasil e simplesmente não está fazendo nada. Isso eu estou falando de forma geral, de vários brasileiros, eu não estou falando um específico que está próximo ali do Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, eu fico puto com aqueles que estão próximos do Bolsonaro, que estão próximo dele, está vendo tudo que está acontecendo e pode acontecer, sabe que a gente é a maioria e não faz nada para defender o cara. Por quê? Porque está com medo de perder cargo, está com medo de ser preso por, na minha opinião, um monte de criminoso que está lá em cima. O próprio Alan dos Santos, nos programas dele, ele já denunciava no Terça Livre, motivo pelo qual ele teve que fugir do Brasil e se exilar nos Estados Unidos. Recentemente, no programa do Lacombe, ele está fazendo a mesma coisa. E ele prova, tanto que ele tem documentação para provar, que nenhum dos ministros quiser acusar ele ainda. Porque se acusar, eles vão ter que provar aquilo que eles estão falando contra ele, que ele não tem prova. E aí ele vai ter um processo para ele entregar os documentos, inclusive pode vir a ser um documento que prove internacionalmente que há perseguição política e que sim, e que eles estão tentando fazer a ditadura no Brasil através do judiciário e perseguindo várias pessoas como a gente conhece. Você conheceu o Didi, né? O Didi esteve aqui, você conheceu o Didi. Sim. Você conheceu e conhece pessoas que estão aqui na Europa, pessoas que estão nos Estados Unidos, né? Que a gente vê pela mídia, a rede social. E aí eu queria saber da sua opinião com relação a esse abandono aí do Bolsonaro e por que você acha que está acontecendo isso?
Cara, eu acho que o pessoal deveria se unir em torno do Bolsonaro, porque eu acho que eu vi uma matéria ontem a dizer sobre que em véspera de prisão, colocando o Bolsonaro como um criminoso, sendo que o que ele fez não é crime, e colocando assim, às vésperas da prisão, Bolsonaro foi bem mais tratado, foi bem melhor tratado do que o Lula. E a gente vê que na época que o Lula foi preso por corrupção, lavagem de dinheiro e mais uma pancada de outras coisas, a esquerda inteira se reuniu e se reúne, e está se reunindo agora novamente. Depois é uma coisa até para a gente comentar, que é a inteligência deles. Eu acho que o Disseu já voltou aí para o PT a atuar. Tanto é que já passaram essas duas leis. Passaram, né? Uma lei, né? Que é essa lei da adultização. E agora com essa operação da Polícia Federal sobre as fintechs e não sei o quê. Mas a esquerda, ela se une e a direita não. A direita fica com o ego. Tem muitas pessoas que têm o ego. Tu falou agora a questão do cargo. Muita gente com medo de perder cargo, com medo de perder ali... não sei, às vezes acha que vai sujar também, o nome. Né? Status, acha que vai sujar o nome. E eu tô aqui... Enquanto o Bolsonaro tava no auge e no alto, ele tá no auge. Ele é o cara. Vou ser sincero. Ele é o I, né? O I de tudo, imorrível, né? Imbrochável. E aí, tipo, o pessoal fica nessa, com medo. Igual tu falou também a questão de... o Eduardo Bolsonaro tá lá, tá exilado, tá com cartões bloqueados e o pessoal tratando isso na normalidade. E eu acho que a direita tem que se unir mais. A direita tem que se unir. A gente tem que começar a pensar também nas ações que a gente vai tomar daqui a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses. E por isso que eu tô aqui hoje, porque eu gosto muito do trabalho que o Marcelo faz. É um trabalho incrível, é um trabalho de base. Inclusive, eu já falei com ele que é interessante levar isso para as regiões, né? E pronto, colocar ali... a gente está precisando, sabe, de quê? De apoiador que possa também contribuir financeiramente, porque a gente não faz mais, porque os recursos que a gente usa é tudo recurso próprio. Recurso próprio, isso é verdade. E esse apoio é fundamental para continuar, né? Para as coisas, pronto, ficarem ali... E a gente não vê isso na direita, a gente vê na esquerda, são doações... financiamento, né, de algumas empresas aí que a gente sabe como é que funciona. E a direita não, a direita é muito difícil tudo, para fazer um cartaz é muito complicado e a gente fica à deriva, não é? Sim. Eu acho que falta essa união em torno do Bolsonaro, que ele é o líder. A gente deveria seguir até o fim, até o último recurso que der. Eu acho que os deputados deveriam fazer isso. Porque não é possível esse abandono que eles estão fazendo com o Bolsonaro, sabe? E por que você acha que isso está acontecendo? Porque, assim, só para dar um contexto daquilo que eu vejo, né? A direita, realmente, no Brasil, ela não existia até o Bolsonaro virar presidente. Tá? Até nas eleições de 2018, eu não acredito que tinha um conceito, a ideia do brasileiro saber o que era esquerda e direita. O brasileiro tinha medo de falar em privatizações e era um palavrão, assim, todo mundo tinha medo, meu Deus. Não, e não só isso, né? Porque a gente veio a descobrir, embora algumas pessoas que já estudavam com o Olavo de Carvalho já sabiam, sim, mas era minoria, muito pouco. Um grupinho, assim, de, sei lá, não dá para citar números, porque o Brasil tem uma população muito grande, mas ali é ínfimo, né, o número de pessoas que já sabiam que existia. Eu acredito que o despertar mesmo de descobrir que PSDB, PMDB e PT, PSOL e aquelas puxadinhas ali do PT, era tudo o quê? O teatro da tesoura, né? Não. Então, duas lâminas cortando separadamente, mas quando juntava, elas estavam fazendo o mesmo serviço, né? Ou seja, um falava que era direita, que era o caso do PSDB, PMDB, e aí o PT e puxadinhos falavam que era a esquerda. E no final o objetivo era um único só. Era o caso PMDB e PSDB fazendo a revolução cultural, não através das armas, mas apossando, né, dominando a área cultural através das escolas, universidades, o MEC e aquele negócio todo, a arte, cultura, né, fazendo as pessoas mudando o imaginário popular através dessas puxadas que eles estavam dando, e o PT através de uma revolução armada, que isso aconteceu muito bem mesmo, depois que os militares eles assumiram o controle do governo no Brasil em 64.
aí tiveram sequestro, rouba banco, Bombas, assassinato. Né? Bombas em aeroportos. Bombas e tal. Sequestro de embaixador americano. Marighella, aquele negócio todo e tal. Então, PT, na minha concepção, pelo que eu já li, já estudei, e vários relatos de outras pessoas que estudaram o assunto também, inclusive o próprio Olavo de Carvalho, mostra para a gente, então, que existiam os dois lados, mas, no fundo, eles se uniam para poder atingir o mesmo objetivo, que é ter um governo centralizado, burocrático, né, oprimindo a população e todo mundo igual, financeiramente, sem nada. Igual na miséria. Né? Igual em Cuba, igual na Venezuela. E aí, mas por que eu estou dando esse contexto todo? Para dizer que quando o Bolsonaro entrou, então ele mudou a consciência das pessoas e despertou esse consciente coletivo, dizendo assim, peraí, calma lá. Os caras entram e falam que são da direita, mas chegam lá na hora de aprovar a lei ou tomar decisão, fazem a mesma coisa que o PT está fazendo. Aí na hora de votar em alguém tem a briga interna e tal, não sei o quê, porque eles brigam entre eles também, óbvio que tem briga entre eles, não são amiguinhos, porque só tem bandido, né? E bandido não tem amigo. E aí um luta contra o outro, mas na hora de lutar contra o todo, que é a população brasileira, eles dão um cala-boca na população e fazem o que eles querem. E ainda tem o quarto poder, né? Que aí a gente está falando dos 3 primeiros poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Hoje o poder com mais força no Brasil é o judiciário. Que eles destroçaram as Forças Armadas, cooptaram eles, desde 1920 mais ou menos, eles já estão atuando, a China e a Rússia estão atuando no Brasil e atuaram na América Latina como um todo. Fala que o Foro de São Paulo foi criado pelo Lula e pelo Fidel Castro. Eu, sinceramente, não acredito, entendeu? O Fidel eu não sei, porque eu nunca estudei aprofundadamente sobre ele, e o Lula não precisa nem de estudar sobre ele, né? Porque o cara é uma porteira, né? Então ele não teria inteligência para tanto. Mas você não acha que essas forças atuando, que fizeram com que hoje querem continuar abafando o Bolsonaro, não querem deixar ele sair, e a direita real nunca existiu no Brasil, então tem uns gatos pingados ali que realmente vêm, como o Eduardo, que está se sacrificando, ficando fora do país. Não é porque ele está perdendo pedaço do corpo, ele está sacrificando porque ele poderia estar no Brasil com o cargo dele, com o salário dele, tranquilo, entrando no jogo, entendeu? Mas ele se sacrifica no sentido de não, é tudo ou nada, entendeu? Ou todo mundo vê que o Brasil está indo para o comunismo, ou então eu não vou compactuar com isso. Não, nesse caso do Lula, eu acho que é engraçado porque a gente... Acho que eu vou falar umas coisas meio controversas, porque a gente na direita, a gente tem uma mania... O petista, ele é burro. Ele é um cara que... Ele não tá nem aí, ele vende o voto dele, ele vota sem pensar, ele vota sem analisar, ele não pensa na vida dele daqui a 2 ou 3 meses depois da eleição, igual o Lula... Ele fez ali uma propaganda de que vamos voltar a comer isso, nós vamos tomar uma cervejinha e tal. Aí passaram-se para aí 6 meses, ele votou uma lei que ferrou o Brasil inteiro. Então, várias empresas abertas, vários empreendedores ali lutando, abrindo, né? Tinha aquela questão do dropshipping. Tava bombando no Brasil e todo mundo conseguindo trabalhar. Uhum. E a forma, quando eu abro uma loja online, eu consigo vender, eu tô criando... emprego também, e a gente está fazendo ali uma cadeia de livre mercado, de livre comércio. O Lula veio e pum, acabou com tudo, entendeu? E aí que eu falei da questão controversa, eu acho que assim, o petista, ele é burro, o esquerdista, ele é um jumento, ele é um animal mesmo. Mas o Lula também ele é um jumento, mas ele é um jumento um bocadinho assim mais inteligente. Tá? Ele é malicioso. E aí tá, ele já foi eleito 3 vezes, digamos assim. Só que ele tem uma força por trás. Tem um background, ele tem gente ali por trás dele que orienta, que é o que eu acho também que está acontecendo agora. Voltaram a orientar ele melhor. Tanto é que eles já conseguiram de forma, como é que eu posso dizer, psicológica, fazer com que o Brasil entrasse nessa neura de adultização. Mas a adultização já acontece há muito tempo no Brasil. A gente via o El Chan descendo na boquinha da garrafa e a gente via na TV criança dançando. Então, assim, isso já acontece há muitos anos. Eu acho que não é um projeto de lei que tem que se passar. E não, a polícia já tem a forma de agir. E eu acho que o problema é que prendem e depois soltam. Mas você não acha que isso também, para eles, é uma forma de tirar o foco de cima daquilo que eles querem maior, que é prender o Bolsonaro? Também. É uma cortina de fumaça. É tipo a fraudemia. Eles queriam vender vacina, porque tem um acordo, um cartel,
né, para vender vacina, e ao mesmo tempo eles queriam controle social. Eles fizeram um big de um laboratório, entendeu? No mundo inteiro, através do medo, como que foi que aconteceu na Alemanha, com o Goebbels, através da propaganda, que fez com que o pessoal tivesse muito medo e um vizinho denunciasse o outro, que foi o que estava acontecendo na fraudemia. Né? E aí aquilo foi uma cortina de fumaça para eles também, entendeu? Através da doença que existia medo, realmente, né? Era o medo, mas pânico, eles não estavam tratando corretamente. A mesma coisa, eles tiraram o foco nosso agora do Bolsonaro, levaram para essa questão, e também, ao mesmo tempo, eles levam para... Agora surgiu do nada, a Polícia Civil conseguiu fazer uma prisão. E estão tentando colocar o Nicolas nisso. E está querendo. Dizer, menos de... Sei lá, foi semana retrasada para ir, um mês. Vou colocar um mês assim. Um mês um vídeo do Nicolas, um mês depois o Nicolas tá com o PCC e não sei o quê. Tipo, não tem lógica, sabe? Mas a população ainda carece de informação. Mais uma vez, eu enfatizo o seu trabalho, que é muito bom. A gente precisa do seu trabalho. O Marcelo já falou a questão de doações, apoio, seja qual for. É muito importante vocês apoiarem. E o Brasil precisa ainda muito. A gente tem muito o que fazer. Essa questão que tu falou da cortina de fumaça porque também há um mês atrás, eu acho que não um mês, mas vamos lá, 3 semanas atrás, o Congresso estava sendo obstruído, a direita estava no topo, todo mundo falando, né, das obstruções e que queria voltar à anistia, e do nada isso sumiu, né? É uma coisa assim que é terrível. E aí é o que eu falo, a gente também às vezes caçoar e falar muito mal do petista, do esquerdista, mas a gente também não subestimar quem está por trás deles, né? Porque é uma questão assim que é temerária. Assim, você estava falando, enquanto você estava falando, estava lembrando, a gente até conversou anteriormente, né, antes da gente começar a gravar, que é a questão também da PEC da anistia e também da PL do... Não, é PEC do foro privilegiado. Ok, sim. Então, o que acontece? Já tinha vindo o escândalo do INSS. E aí, de repente, eles veem que eles estão perdendo a narrativa, né, da TV e tudo, principalmente o Eduardo agora foi ontem e o Paulo Figueiredo, uns 2 dias atrás, eles foram no Metrópolis, e que já tem uma audiência relativamente boa, que é outra bolha, não é a nossa bolha. E, de repente, eles chegam ali e ficam quase 1h30, mais ou menos, falando. Entendeu? Então, assim, e essas coisas, eles sabem de antemão que eles foram convidados e que eles aceitaram o convite. Não fala assim, você quer vir aqui hoje? Não é assim que funciona. Nem com a gente não dá, né? Porque a gente tem a nossa rotina do dia a dia, tem que combinar, né? Um dia para poder gravar. Então, eles já sabiam e aí eles começam a ver que eles estão perdendo um pouco da narrativa, da televisão, da velha mídia, e aí eles lançam o negócio do INSS. E quem foi que eles beliscaram para poder jogar a culpa do INSS? Pegaram o nome do Onyx Lorenzoni, que na época ele não lembra qual era a pasta que ele estava, mas no primeiro momento ele foi o ministro da Casa Civil. E aí fala que essas mudanças que houveram lá na época do INSS, que foi inclusive o Bolsonaro, o governo dele, que implementou para poder ver os desvios que já existiam, tanto que já haviam denúncias no jornal, se quem quiser ir consultar depois no Google, né, vai lá e coloca lá, né, denúncias de desvio de dinheiro do INSS, vai encontrar desde 2009, mais ou menos, entendeu? Então não é nada novo. O que o Bolsonaro fez, o governo dele, foi realmente tentar cortar as torneirinhas, entendeu? Que é o que o Trump fez lá com o USAID, né? De descobrir o que eles estavam fazendo, do dinheiro que eles estavam roubando do pagador de imposto e jogando esse dinheiro em ONGs que estavam lutando contra aquilo que os americanos queriam para eles mesmos, né? Que era ideologia de gênero, esse negócio na escola, e eles mandando dinheiro e criando narrativa e pagando grupo para ir lá fazer manifestação, e aquilo é uma pressão que eles têm, consistência na pressão que eles fazem. Quando chega no Congresso, a narrativa está criada, o povo fala assim, não tem jeito, aí eles vão lá e aprovam. E aprovam aquilo. Entendeu? Porque, assim, nós somos a maioria, mas a gente, de certa forma, é manipulado pela PNL, é manipulado pela pressão política, é manipulado pela pressão mídia, popular, né? de ONGs e não sei o que, sindicatos, né? E aí entra essa questão do INSS, que, de certa forma, foi aprovada uma CPMI, né? CPMI, para quem não sabe, é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Então, as duas casas vão trabalhar em conjunto, tanto o Senado quanto a Câmara.
E eles conseguiram, né, esses parlamentares de oposição, fazer com que o relator e o presidente fossem pessoas que estivessem mais ao lado das opiniões que nós temos da direita do que propriamente do governo. Então, eles se colocaram no local da oposição. E aí eu queria saber de você, você acha que isso também, de certa forma, eles deixam esse negócio meio que vingar para que a gente perca o foco no Bolsonaro? Deixa eu ver. Eu acho que não. Você acha que foi a vitória da direita mesmo dentro do Congresso? Eu acho que foi. Eu acho que eles não esperavam, não. Eu tava assistindo e vendo o vídeo da cara do Omar Aziz. Ele tava com uma cara assim, e o Randolph também. Tava meio que desacreditado. Eles sabem fingir bem também. Os caras são não sei. Eu acho que eles levaram ali uma pancada, sabe? Mas aí entra a articulação deles depois para tentar tirar o irmão do Lula, entendeu? Para tirar o irmão dele, acho que já saiu mas uma notícia o Sóstenes falou que não teve negociação nenhuma, né? Ele deu até uma entrevista. Que aí a mulher insistiu com ele da Rede Globo, ele falou assim, não tem negociação. Não, mas o que vocês combinaram? Não, peraí, o que você não entendeu que não tem negociação? E ela insistiu de novo e falou umas 3 vezes. Então eu falei assim, eu acho que todo mundo entendeu, só você que não está entendendo. Não há negociação. Aí ele vira as costas e vai embora, porque a mulher já estava perguntando pela 5ª vez, entendeu? Então, será que o irmão dele vai ser mesmo convocado? Vai. Pelo que eu entendi do Sóstenes, vai, entendeu? E aquele outro, que é o presidente lá também, a Bia até elogiou ele bastante. Lógico que também ali dentro, né, um não pode criticar pelas pequenas coisas, porque senão acaba que perde o apoio, né? Mas, aparentemente, ele vai ser convocado, sim. Ok. Isso é importante demais. É o principal verme, assim, ali sugando os aposentados e o cara deve ser o cara que tem a conexão com todos os outros, né? Então, chegando nele, ele sendo interrogado. O governo, eu acho que tem uma foto na internet aí da reunião com um chamado careca do INSS. Que é esse cara que fazia os contratos e ele que tinha o lobby todo por trás, entende? Mas o careca é o irmão do Lula ou não? Não. Ele é um cara que tem várias empresas no mesmo endereço e ele fazia esses contratos com o governo, entende? Ou seja, as empresas dele, que era uma empresinha de fundo de quintal, faziam esses contratos milionários para fazer esses descontos todos. Aí eu acho que o irmão do Lula tem ligação com isso. Tá envolvido. Não, é bom a gente saber como que isso estava acontecendo. Então, mas, na minha opinião, mesmo que seja uma coisa prejudicial para o PT, entre aspas, porque tudo vai depender também daquilo que vai vir dos Estados Unidos, porque a gente sabe que internamente a gente não tem força nenhuma, né? A população vai à rua, não acontece nada, a coisa só vai piorando, aí o Alexandre de Moraes manda prender um, prender outro, senhora de 78 anos vai presa, uma mulher que vai lá e pinta com batom uma estátua que qualquer VAP vai lá e lava e tira o batom, tomando 14 anos de prisão. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, agora inverte seus papéis. Tu acha que o Trump deveria entrar e atuar com uma mão pesada? Ou tu acha que ele deveria continuar fazendo essa dosagem da... Eu vou falar da minha experiência de pai. Okay. E também pessoa que já tem uma certa idade e tem uma certa vivência, né? Eu acho assim, para pessoa que não tem vergonha na cara, não adianta você tentar conversar. Você tem que impor limite. Você tem que chegar e falar assim, acabou, chega, entendeu? Tanto que desde a época que eu ficava rezando de noite, literalmente, cara, pro Trump ganhar. Porque eu ficava morrendo de medo, entendeu? De a Kamala virar presidente dos Estados Unidos e aí a gente estava lascado pro resto da vida. Para retornar de novo, entendeu? Ia ser muito difícil, na minha opinião. Graças ao nosso bom Deus, quando o Trump foi vitorioso, que ele venceu as eleições, cara, teve todo mundo estourando champanhe. Porra, o Brasil inteiro, cara, praticamente o Brasil inteiro. Não vou falar de Portugal porque eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral tão grande com os portugueses que muita gente vê o Trump como o vilão, entendeu? O malvadão, né? O imperialista, né? O capitalista, né? Eles ainda têm uma questão com os Estados Unidos, propriamente dito, né? Muitas vezes, assim, que eu já conversei com alguém e aí, Estados Unidos, a Coca-Cola, teve um dia que o senhor tava assim,
querem refrigerante? Tá? Não. Ele olhou assim e disse, Coca-Cola é o símbolo do imperialismo. Aí eu olhei assim, falei, esse é comunista mesmo. Então, aí o que adianta, né? O Coca-Cola é o símbolo do imperialista, no entanto, tá vendendo um monte de produto chinês aqui e eles não falam que eles são imperialistas. Né? Não, mas aí passa por aquele lance que tu havia dito, que é a lavagem cerebral e a mídia que não é questão de ajudar, né? Mas a mídia não... Ela quer esconder, ela não quer contribui, isso, ela é paga para isso. Pois é, ela esconde aquilo e eles muitas das vezes ficam surpresos de saber qualquer coisa que vai além disso, né? E o Brasil também, a gente tem... É o mundial, né? A gente estava falando também da globalismo, das mídias, né? Association Press, da Reuters, e eles estão ali comunados em esconder, ou de nem esconder, que às vezes a matéria e a coisa está na frente da gente, mas eles falam de uma forma que assim, a matéria assim, o cabeçalho da notícia, ela vem pá! Aí você fala assim, nossa senhora, o cara é um genocida, tipo o Trump, né? Ele não queria dar a vacina. Aí depois você vai ler a matéria e tem um pouquinho de verdade ali que vai dando um contorno que mostra que não é bem assim. Como as pessoas hoje em dia são bem preguiçosas e estão sendo condicionadas dentro da própria escola para ter preguiça de ler, então as pessoas ficam mais hoje no telemóvel ali o tempo todo ali vendo TikTok, não sei o que lá. Né? Eu não estou dizendo que é ruim o seu todo, não, porque a informação alternativa hoje é a melhor fonte de informação que a gente tem. Tanto que o seu trabalho, o trabalho que a gente também tenta fazer, o trabalho do Paulo Figueiredo, que é jornalista, do Lacombe Alan dos Santos Max, o Fio Diário, né, do Marco Antônio, por aí afora, Gazeta do Povo, é alternativo nas redes sociais. Mas, se você vai para aquele negocinho de ficar vendo só shorts... idiotização, isso também. E tudo indo para o lado da ideologia deles, aí acabou, aí a lavagem cerebral não acerta. Então tem que ter um cuidado. A liberdade, ela tem limite, entendeu? O limite de onde você pode descambar para um lado, onde talvez, às vezes, é muito difícil de voltar. Que é o caso, um dos exemplos que eu tenho aqui, através da rede social, tudo é muito fácil. Você começa no bebidinho, daí a pouco está na maconha, daí a pouco está numa cocaína, daí a pouco está em outras drogas mais pesadas, o cara viciou e perde família, perde emprego, perde a vida, perde a saúde, né? Então, e é isso que o socialista quer, entendeu? Que é controle, ele quer controle. Exatamente. E o que eles têm medo no Bolsonaro? Justamente isso, porque o Bolsonaro ele estampa a verdade na cara de todo mundo. E aí a pessoa tem um choque de realidade e fala assim, opa, peraí, eu estou vivendo no país de Bob, entendeu? Em Nárnia, não é assim que a vida acontece no real, né? A pessoa tem muito choque de realidade quando adoece, né? Que ela fica numa cama sem conseguir movimentar, que depende dos outros para carregar. Aí ela fala, putz grila, a vida não era tão fácil assim como eu imaginava. Até para ir num banheiro eu preciso de alguém me levar, entendeu? Então a coisa muda, mas é isso que eu estava dizendo, entendeu? Com relação a esse, pelo menos assim, pode ser que a coisa aconteceu do INSS, concordo também com o seu ponto de vista, mas no fundo eles podem usar isso também como uma cortina de fumaça, entendeu? Porque desvia o foco da gente. Você vê que todo mundo ficou prestando atenção na fala do pessoal lá, quando começou a CPMI, né? E aí tira o foco de quê? Do julgamento do Bolsonaro. E o que eu acho? Minha opinião, acho não, eu tenho certeza que devia estar todo mundo focando os esforços agora de falar assim, o Bolsonaro vai ser preso e não pode fazer, entendeu? Perdeu no criar a nossa narrativa, criar o nosso tema, entendeu? De combate. Que aí entra o que você estava falando sobre as manifestações, entendeu? Agora, não só 7 de setembro, né? Ontem, se não me engano, aquela que a gente conversou também do Coelho lá, o Sebastião Coelho. Ele estava junto com o pessoal que fizeram uma carreata até a porta da casa do Bolsonaro para apoiar, né? Eu acho que isso deveria acontecer todo dia e intensificar no Brasil inteiro, para eles perceberem que mesmo que tenha alguma cortina de fumaça que eles queiram criar, com os caras do PCC envolvidos com a Faria Lima, envolvido com fintech, é importantíssimo, excelente trabalho do Derrite, entendeu? Gosto muito do trabalho que ele faz, gosto do Derrite como pessoa também. Não conheço ele, né? Teria prazer enorme de conhecê-lo, inclusive de convidá-lo para vir aqui fazer um podcast com a gente. Aqui no Veritas. Né? E que ele já veio aqui, né? Inclusive no Gilmar Palozzi, né? Que aí há controvérsias, né?
Mas aí eu vejo que a gente deveria estar nesse momento lutando, entendeu? Com mais intensidade. E aí são poucas vozes querendo falar alguma coisa e o povo meio inerte, né? Como que você vê disso, Rony? Eu acho que temos lideranças para isso, só que eu acho que essas lideranças estão talvez amedrontadas, talvez com medo, ainda se sintam ameaçadas. Por isso que eu perguntei daquela questão do Trump, se ele poderia agir já firmemente ou se tu acha que ele continua pinga-gotas. Eu acho que ele deveria já acabar. Tu deu essa resposta, né? Que é a questão de colocar o pé na porta e falar: olha, acabou, pronto. Porque eu acho que o tempo é aquela coisa, né? Eles querem condenar o Bolsonaro de toda forma por um crime que não existiu. E eu acho que as lideranças têm um bocado de medo, entende? Eu acho que eles deveriam perder esse medo, fazer igual o Eduardo Bolsonaro até. Eu acho que deveriam até se unir ao Eduardo Bolsonaro, sabe? Eu também acho. Eu acho que para juntar ali para uns 5, 6 deputados e falar: olha, eu já não quero mais meu cargo, a gente já não está vivendo uma democracia. O voto não funciona. Mas aí entra aquele problema, sabe, Rony, que o próprio Olavo de Carvalho fala: você não pode ocupar espaço, senão quem vai ocupar seu espaço são pessoas realmente desqualificadas, entendeu? Então esse é o grande problema que eu vejo. Agora, como que eles poderiam se unir ao Eduardo? Se é que eles não estão fazendo isso no bastidor, para não ser implicados em nenhum outro tipo de processo que eles podem ser envolvidos, entendeu? Que é fornecendo mais informação para consubstanciar aquelas informações que eles estão passando para a administração Trump, entendeu? Esse é um trabalho que qualquer um pode fazer, inclusive a gente tendo informação e juntando um corpo de informação que possa contribuir com esse trabalho, que qualquer brasileiro deve fazer isso, né? No nosso caso específico lá no Brasil, mas aqui em Portugal também, se tiver alguma denúncia, alguma coisa, fazer em prol de Portugal, que é o país que nos acolhe. Né? Gilmar Mendes está aí. Gilmar, ou até mesmo hoje, que a gente vê o Montenegro aí como primeiro-ministro. Eu estou falando de Portugal mesmo também, entendeu? Não só brasileiro Gilmar Mendes aqui, que o André Ventura falou que está fazendo levantamento, né, investigação sobre os patrimônios dele, como que ele adquiriu, como que ele declara tudo isso aqui, né? Que é uma coisa importante. Mas eu vejo assim, as manifestações deveriam ser constantes, porque o julgamento é agora, nessa semana que entra, né? Hoje a gente está gravando aqui no dia 30 de agosto, né? E vai começar agora na semana que entra aí, vai ser o julgamento do Bolsonaro. E aí tem que fazer, não é só o 7 de setembro, eu não vejo assim, entendeu? Eu acho que deveria ter ali carreatas, passeatas, todo dia, trio elétrico, todo dia, e o pessoal se reunir em torno disso, em torno do Bolsonaro, em torno dessa causa, né? Porque eu acho que, assim, cara, passar o que o Bolsonaro passou é uma barra, sabe? E o cara, você vê que ele é verdadeiro, ele se doou, ele se deu pelo Brasil, e vê nessas horas as pessoas pulando o corpo fora, né? Gente que tem, eu vou dizer assim, cacife, né? Pra poder aglomerar pessoas e juntar ali uma multidão, e tem multidão para isso, tem gente para isso, tem gente disposta a ir para as ruas. O próprio Silas Malafaia, né, que consegue aglomerar, reunir muita gente. Pois é. Acho que não deveriam esperar só o 7 de setembro, não. Porque eu acho que acaba acarretando o que aconteceu anteriormente, nas outras vezes, né? É sempre a espera de, eu vou esperar o 7 de setembro e tal, não sei o que. E é o que a esquerda gosta. Porque ir pra rua fica só sempre previsível. Ou sempre aos sábados aí, aquela coisa. Eu acho que tem que... Uma coisa que eu li, Rony, que é importante assim, a gente refletir, que circulou no X, que alguém fez lá um manualzinho de como fazer a coisa funcionar. O cara pegou os passos que foram feitos lá no Chile. Em 28 dias, se não me engano, 28 dias, ou 24 dias, não lembro agora, o governante ele renunciou. Entendeu? Por quê? Porque a pressão popular. O que eles fizeram? Não travaram rua, não puseram caminhão lá, não fizeram manifestação, não fizeram buzinaço, não fizeram nada. Simplesmente pararam os caminhões dentro da garagem, estocaram comida e bebida e tal. Quem tinha menos, o vizinho ajudava, compartilhando e tal, aquele negócio todo. E todo mundo parou. O país parou. Entendeu? Então, assim, o que você faz num país parado? As empresas iam quebrar e tal. Mas eu acho que esse tipo de consciência a gente ainda não tem no Brasil. A gente ainda é muito egoísta. Quando um povo faz esse tipo de atitude, quando eles tomam essa decisão,
É uma decisão que é feita pelos líderes e o povo acredita que aquilo é a única solução. Embora lá no Brasil a gente saiba que essa é a única solução que realmente, e na minha opinião, e parece ser muito sensato como foi feito no Chile, seria a única forma de realmente pressionar os governantes, entendeu? E eles serem destituídos pela ordem do povo. Mas o povo é muito egoísta ainda no Brasil. O cara ainda quer o negocinho dele, quer aquilo ali do outro, não quer perder uma bocadinha, não quer perder um contrato, o empresário tem medo de fechar e depois arruinar a empresa dele. E agora, se virar a Venezuela? Não, é assim, tem aquela questão dos caminhoneiros, por exemplo. O pessoal sempre apela aí aos caminhoneiros para fazer eu sou contra ir para a rua. Eu acho que devia parar todo mundo dentro de casa. Parar todo mundo e ficar à espera, né? E deixar, como diz o outro, deixar a ardeira. Eu acho que... Queimar a floresta inteira. Eu acho que também funcionaria melhor do que parar tudo, que tem aquela questão de... tem uma lei, como é que é? Tem uma lei que é proibido impedir o trânsito, né, das pessoas, então isso acarreta até problemas, né, com ambulâncias e não sei o quê. Isso. Então faz sentido pararem ali, dar uma respirada e falar, agora é a nossa vez de dar o troco e deixar a coisa e ver o que acontece, né? Eu acho que em 2013 aconteceu algo parecido, né? Que a Dilma até teve que fazer reuniões às pressas e aquilo tudo. Só que aí teve, mais uma vez a atuação deles com os Black Blocs lá e eles sempre dão um jeito de acabar com tudo. Mas sabe o que aconteceu naquela época? Era briga interna. Era PSDB, PMDB contra o PT. Que o acordo deles era o PT ficava um mandato e depois entrava outro mandato deles. E aí eles iam fazendo aquele jogo como já teve um tempo atrás, que era o acordo que foi feito do café com leite, né? Que uma hora era um governante de Minas, uma hora era um governante de São Paulo. Ok. Né? Então aí a ideia era essa. Só que aí o PT não cumpriu o acordo. Okay. O Lula fez 2 mandatos e depois elegeu a Dilma, porque ele não podia mais, né? E a Dilma foi para o 4º mandato. E aí o sistema... já ficou logo... falou assim, opa, peraí, o que a gente vai pegar ela? Vamos pegar ela nas pedaladas fiscais. Porque eles já faziam isso antes. Eles simplesmente precisavam de alguém. Você vê que aquela Janaína Pascoal, aquela mulher é da esquerda, cara. Entendeu? Ela tá lá na Câmara de Vereadores agora. Batendo boca lá com os caras da direita e ela defendendo coisas da esquerda com o maior cara de pau. Tirando foto, se não me engano, foi com o Kassab, com o pessoal. Ou seja, ela faz parte do sistema. Então, ela entrou ali junto com outros juristas, né? Para poder ganhar corpo, né? Para falar assim, jurista renomado e tal, não sei o quê. Aí todo mundo é o povo. Aí fez um bolo de gente, fez aquele... A direita é muito... MBL. Não, a direita é muito carente, né? Qualquer um que aparece ali logo... Ninguém nem sabe do cara, eu nunca ouviu falar o nome dele, nunca acompanhou a vida do cara. Aí fala que é um puta de um jurista e todo mundo fala, pô, esse é o cara, né? Obviedades, né? O Lula é um ladrão. Aí o cara, nossa, ele falou, meu Deus. O cara é corajoso, então... E por que o cara falou tantas vezes e ele não foi preso? Igual foi o Daniel Silveira. Pois é. Entendeu? É isso que me levanta suspeita, entendeu? Quando o cara fala... Vou te dar um exemplo do que eu tô te falando. Aquele cara lá de Goiás, que é senador, que eu não gosto dele de jeito... Não, o Caiado é governador. Senador é o... Como é que é o nome dele, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele falou mal do Gilmar Mendes. Chegou na rua, falou um monte de coisa, aí todo mundo... Pô, esse cara aí é bolsonarista. Ele é um jornalista, mas o cara é um cara de pau... E, assim, esculhambado. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Senadores de Goiás. Aí, ele falou um monte e ele não foi preso. Eu falei assim, pô, como que um cara chega ali, mete a boca no Gilmar Mendes, todo mundo sendo preso, não pode falar mal do Gilmar Mendes, não pode falar do Alexandre de Moraes. É o Cajuru. Cajuru? Não, Cajuru, pelo amor de Deus. Então, cara... Então, no início do mandato dele como senador, ele foi eleito. Eu não sei como que um cara desse consegue ser eleito. Terrível. Tudo que ele defende é esquerdismo puro. Mas você lembra, em 2023, quando o Bolsonaro foi eleito, né? Não, 23 e agora em 19, quando ele assumiu o governo,
E aí ele entrou lá, que o Gilmar Mendes tem dinheiro em tudo quanto é lado. E Rede Globo, metendo na boca e tal, não sei o quê. Aconteceu nada com ele, cara. Aí eu falei assim, por que o Eduardo Bolsonaro levanta a voz na tribuna, onde ele, não só na rua, como parlamentar em qualquer lugar, ele é imune de atos, palavras e votos, e aí opiniões, palavras e votos, e aí chega lá, o Cajuru mete a boca no cara e não acontece nada. Deve ter ele alguma coisinha. Mas é óbvio, entendeu? Todos eles, se você presta atenção, quando o cara quer alguma coisa, que ele quer a atenção do povo, que ele quer ganhar a popularidade da maioria, o que ele faz? Ele vai lá e mete a boca naquelas pessoas que o povo quer que faça. E aí ele ganha a maioria. Então, se estiver chegando perto de eleição, que é o caso nosso para o ano que vem, e você vê esse tanto de gente xingando o Lula, porque você já prestou atenção que todo mundo pode xingar o Lula? Sim. Que não acontece nada com ninguém? Agora tenta xingar o Alexandre de Moraes. Pois é. Né? E aí o caldo entorna. Mas eu queria saber de você, então, o que você acha dessa PEC agora, do foro privilegiado, se isso poderia ajudar a gente em alguma coisa? Eu não tô tão inteirado na PEC, não. Mas eu acho que... Porque tira os privilégios, né, do cara, e ele vai ser julgado pela primeira instância, em vez dele ser julgado pelo STF. E tirar as amarras, né, do Congresso ali, de não poder pautar um impeachment, por exemplo. Eu acho que é muito importante passar essa PEC, sabe? Porque o que acontece? Só para as pessoas entenderem. O senador lá de Minas Gerais, o Cleitinho, ele falou que ele é contra. Então eu vou explicar aqui para as pessoas que vão ver a gente para entender o que acontece. Se, mesmo que o cara seja corrupto, mas ele viu que o negócio descambou tanto no judiciário que ele falou assim, mesmo eu sendo corrupto, eu não quero que o Brasil seja entregue para a China ou que vire um comunismo, como na Venezuela, whatever. O cara fala assim, não, a gente tem que pôr um freio nesse negócio. Ou que a pessoa se sensibilizou porque tem uma avó, porque tem uma mãe, porque tem um filho, e está vendo o que está acontecendo com os presos do 8 de janeiro, pessoas até mesmo que nem entraram nos prédios e foram presas, e estão lá com sentença de 14 anos de prisão. Né? O cara que foi, por exemplo, no enterro da avó, que ele não ia, o pai dele falou que ele só foi porque ele começou a noticiar em tudo quanto é lugar. Eu acho que eu vi, disseram que ele foi fazer uma prova. Acho que ele foi fazer uma prova e passou ali em frente. E foi preso. E aí, como começou os helicópteros a atacarem bombas e não sei o quê... Ele tinha OAB, ele era advogado. Terrível, entendeu? Né? Perdeu a OAB dele, inclusive, entendeu? E não tem prova nenhuma contra o cara. Entendeu? O cara nem nos prédios não tava. Como aquele cara, o mendigo lá da rua que foi pego também, o pipoqueiro, o cara do algodão popcorn e o cara do algodão doce e tal. E pegaram todo mundo, cara. Então, assim, quando você vê uma aberração desse e o cara tá dentro do Congresso, tudo bem que ele tá levando a graninha dele e ele achou, tipo assim, não faz mal não, tô roubando só um pouquinho. Mas é errado, lógico que a gente sabe que não tem que ter roubo nenhum, né? Mas o cara, na consciência dele, lembrando uma mãe de uma avó que tá presa, que poderia estar no lugar daquelas pessoas, e uma mãe sem um filho, sem cuidar dos filhos, o cara se sensibiliza com aquela situação, falando, beleza, eu vou votar anistia. Mas o cara tem um processo lá no STF. Aí o cara recua e fala assim, eu não vou pôr essa pressão porque é o meu nome que tá lá. Aí tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 20, tem 30, já perde um número suficiente para poder pressionar o presidente para pautar a anistia. Você tira o fórum privilegiado desses caras agora, eles não podem ser julgados mais para o STF, mesmo que seja canetada, é uma PEC. PEC é alteração da Constituição. Não é emenda à Constituição, um projeto de emenda constitucional. Passa a ser lei, não é PL, né? Que é um projeto de lei, né? De lei, alguma coisa assim, que só faz uma brechinha que tem que ser aproveitado ou ter sido sancionado pelo presidente. Entendeu? Okay. Não, a PEC, quando vira, se as duas casas aprovam em maioria, aquilo ali já vira parte da Constituição. Então não tem presidente, não tem STF que pode mudar nada. Não precisa nem do veto presidencial, não. Causa, né? Okay. Não precisa nem do veto ou da sanção. Entendeu? Na hora que um se posiciona, o STF vai lá, o Alexandre de Moraes, olha, tem aqui esse processo de vocês aqui, olha. Isso. E aí vai tirar... Só que quando fizer isso e for aprovado nas duas casas, vai para a primeira instância todo o processo desse povo.
Então eles pegam um fôlego para dizer assim, beleza, agora eu tenho condição de ir lá e votar na anistia. Votando na anistia, eles já ganham mais fôlego, ou seja, 2 vitórias. E a terceira vitória seria os caras se sentirem mais livres para colocar o impeachment do Moraes no Senado. Okay. Então eles perdem a amarra. Mas agora os 2 presidentes teriam que peitar, entendeu? Ok. Também. O Pacheco esquece. Mas virando maioria, quando é PEC, nem precisa da aprovação do presidente. Ok. Entendeu? Da casa, não precisa. Entendeu? Aí ela vira parte da Constituição. Okay. Porque foi aprovado na CCJ, foi aprovada na comissão especial, foi dado como urgência, tem que ir para o plenário, votar em 2 turnos. Entendeu? Votou em 2 turnos pela maioria simples, se não me engano, é a maioria simples. Okay. Cara, foi, aí aprovou. E já está essa do foro privilegiado, se não me engano, uma delas, porque não é só uma que tem, ela já foi aprovada no Senado pelas duas. E não corre risco, uma pergunta de leigo, que não corre risco dele tratá-la como inconstitucional? Não, porque quem cria a Constituição é o Senado. Por mais que ele fale que é constitucional, houve todo um debate ali em cima. Porque seja CCJ, tanto da Casa do Senado como da Câmara de Deputados, as duas elas verificam a constitucionalidade, entendeu? Okay. Das leis. Então passa pelo crivo de análise jurídica para poder ver se tem alguma inconstitucionalidade. Se fosse uma PL, beleza, aí passaria lá pelo STF, ele podia falar que era inconstitucional. Mas no caso específico de uma PEC, até onde eu sei, pode ser que eu estou enganado, mas até onde eu sei, aprovou ali e acabou, entendeu? Okay. E aí os caras têm que fazer igual eles fizeram, sentar lá na bancada, interromper as sessões e falar assim, a gente não sai daqui enquanto esse negócio não estiver aprovado. Aprovou, o outro lá tenta dar canetada, não vamos aceitar, e faz de novo outro impedimento, entendeu? Mas você acha que com esse Senado que temos e com o Congresso que temos, acha que... Eles já fizeram alguma coisa, eles já têm os votos suficientes acima do número necessário para poder votar a anistia. Ok. Entendeu? Então, assim, eu acho que, igual o Paulo Figueiredo falou, falta cara que tem culhão para chegar lá e fazer isso acontecer, entendeu? É esse que eu acho que é o grande problema do brasileiro. Okay. Não é nem porque assim, o cara pode estar pegando um dinheirinho por fora, na cabeça dele aquilo ali não é ilegal. Todo mundo está roubando, eu também posso. Agora, o cara tem família. A partir do momento que ele vê uma coisa dessa acontecendo com a própria família dele, mesmo que ele não goste do Bolsonaro e queira ver ele preso, fala, não, pelo menos anistia eu vou votar, porque o que está acontecendo aqui daqui a pouco pode acontecer comigo também. Okay. Entendeu? Tô andando na rua e tal, brigo com um cara e parente do juiz, o juiz vai lá e me mete na cadeia. Tá terrível. Porque aí tem jurisprudência, né? Se o Tribunal Superior pode fazer isso, por que um juiz de segunda e terceira instância não pode fazer? Desembarcador. E toda essa sanha tirânica do Moraes, eles estão... tem já vários tribunais que estão utilizando os argumentos do Alexandre de Moraes já para jurisprudência. Para aplicar no pessoal de baixo ali, digamos assim. Exatamente. E fala assim, não, isso aqui virou jurisprudência. Já foi feito pelo STF, nós também podemos usar, entendeu? Porque já tem as manifestações, tem as provas e tem o caso concreto já concluído através do próprio Tribunal Superior. Okay. Então, aí ferrou com o Brasil. Mas eu acho que falta isso. Uma coisa que eu costumo falar muito, que é bem polêmico, é o seguinte, e aí aconteceu com o caso do Naime. E o que você achou do caso dele, do Naime? Eu não me recordo agora. Você não acompanhou? Não, acho que não. O que aconteceu? Ele era aquele cara, o policial, chefe dos policiais que estavam tomando conta lá de Brasília. Ele estava de férias e eles já tinham recebido alerta. Eu acho que eu vi a mulher dele falando. Eu vi. Então, aí você lembra? E aí, o que você acha? Não, pode prosseguir. Então, só para lembrar. Aqui. Então, o que aconteceu? Ela explica que chega no dia, ele estava de férias, mas lógico, todos eles ficam de prontidão, como ele estava próximo, ele pôs a farda dele e foi lá para poder ajudar. Eu não lembro agora se alguém do superior dele chamou também para ele ir para ajudar, aquele negócio todo. E quando chegou lá, que ele viu que era uma simples manifestação, que não era perigosa, né, porque ninguém estava armado nem nada, e eles já tinham usado armas que não são letais, né, no caso, tiro de borracha, esse negócio todo, para conter o tumulto. O cara lá, o superior, que agora me falha o nome dele,
ordenou para que eles começassem a usar munição real. Eu vi isso. E aí ele falou assim, não, ordens ilegais eu não obedeço. Eu tava tentando não, aqui mas ver o eu nome sou seu dele. superior. Ele falou assim, aqui, quando eu saí você não era. E se você não tiver um documento do tipo o ministro da Segurança Pública dizendo, ou do governador dizendo, que eu não lembro quem que é o posto que ele tinha, um cara, dizendo que você tem esse cargo que você tem, eu não vou cumprir sua ordem, mesmo porque o que eles estão fazendo justifica fazer isso, utilizar a munição real, em vez de bala de borracha. Resumo da ópera. Ele atuou, não usou, não comandou os comandados dele para poder usar bala de verdade, né, munição real. E depois, eu acho que foi no segundo dia depois do 8 de janeiro, ele foi preso. E ele ficou preso durante muito tempo. E eu não lembro agora se ele ainda continua preso. Ele continua preso, né, Tânia? Eu acho que continua. Ele está preso ainda, né? E a mulher dele que está denunciando, entendeu? Falando que não tem condição nenhuma, que ele desobedeceu a ordem ilegal. E aí a polêmica que eu tinha gerado uma semana antes da mulher dele vir a público, né? No programa que a gente fez, o Sinergia Brasil Portugal, lá no canal do YouTube da gente, né? Do @ Institutum Veritas Libera. Não, Institutum Veritas Libera. É o canal do YouTube, né? Eu e o Márcio, a gente estava conversando e o Márcio perguntou para mim, e aí, Marcelo, o que você acha que faz? Eu falei assim, cara, a única coisa, se todo mundo, porque tem muito mais gente de bem do que de mal, o Ministério Público, AGU, Polícia Militar, Polícia Federal, nas Forças Armadas, tem muito mais gente boa do que gente ruim. Aí o cara é oficial, porque ele está vestindo uma farda de oficial, ele te manda fazer uma coisa que é ilegal, que é fora da lei, e você simplesmente vai lá e obedece porque ele é seu chefe, tinha que fazer igual o Naime, né? E eu falo com ele a semana anterior e ele, né, discutiu comigo e falou, não, isso não vai funcionar, Brasil ninguém vai fazer isso e tal, não sei o quê. Uma semana depois vem a esposa dele e fala o que ele fez, e eu falei assim, aí, Márcio, se tivesse mais homem de coragem igual esse aí, entendeu? A gente não estava sob uma ditadura do judiciário hoje. Porque todo mundo obedece a ordem legal, entendeu? Esse tal do Tagliaferro aí. Pô, o cara respeita a ordem legal, pô. Vem me dizer, o cara trabalha dentro do Ministério da Justiça e o cara não sabe lei? Ele questionava também, né, algumas coisas, apesar de ter praticado e feito. Mas eu acho que eu havia comentado aquela questão da FEBEM e não sei o quê. A gente, muitas vezes, acho que a gente não tem noção. Eu acho que por mim mesmo, tem hora que eu paro pra pensar assim, é que o Alexandre de Moraes, para nós da direita, parece que o cara chegou tipo, há 4 anos atrás, mas ele tá ali há muitos anos. Ele foi, acho que secretário, né, de segurança do Geraldo Alckmin. É pra você ver que tem uma coisa, que é Alckmin Lula e Alckmin Alexandre de Moraes. Então, assim, ele já tem... Ele tem coisa de todo mundo nas mãos, entende? Ele, como um juiz hoje do STF, ele tem coisa de toda a gente nas mãos para chantagear, para ameaçar, para prender. E aí o pessoal fica naquela de... Ai, se eu fizer alguma coisa, pode acontecer. Igual aconteceu com o Hugo Mota, né? Que o Hugo Mota foi aí... Ameaçaram o pai dele. Acho que foi ontem também, teve uma coisa que... eu acho que o Alexandre de Moraes ligou pro Hugo Mota, acho eu. Ah, não teve uma coisa dessa, sim. Ligou para ameaçar ele e eu acho que ele falou que ia colocar alguma coisa para votação e teve uma ligação, saiu mesmo nas mídias aí que o Alexandre de Moraes ligou para ameaçar o Hugo Mota. Então eu acho que o pessoal fica naquele cálculo, mas eu acho que deveriam perder o medo, aproveitar essa onda, né? Donald Trump, Magnitsky, eu acho que deveriam aproveitar... Sessão 301. Sessão 301, para aproveitar e para tentar ao máximo acabar com a tirania, né? E eu acho que ele tem ali... Tu estava falando a questão das polícias e não sei o quê. Eu acho que ele tem essas pessoas que estão dispostas, eu acho que ir com ele até o fim. Eu acho que ele tá perdendo ali força. Mas é um grupinho pequeno, é um grupo pequeno. E ele tá perdendo força. Eu acho que saiu também uma matéria que tá faltando secretários. Os secretários já abandonaram ele. Então, assim, de pouco a pouco. Mas eu acho que deveria... Acho que acontecer algo mais firme, mais pesado. O que você espera? Então, indo para as nossas conclusões finais. O que você espera para a semana que vem? Trump, julgamento do Bolsonaro... O
que você espera e como que você vê o cenário? Olha, eu acho que eles não vão ter a coragem de condenar o Bolsonaro. Eu acho. Porque com essa ajuda, antes eu até achava, os caras vão condenar o Bolsonaro. Mas eu acho que agora não vão. Eu acho que os outros ministros vão ficar com medo da Magnitsky e não vão condenar o Bolsonaro. Vai ter ali o 2 ou 3, que é o Flávio Dino, que é o Zanin também, eu acho que vai tentar embasar. O Zanin, ele tá entrando agora. Eu acho que ele quer preservar o cargo dele, minha opinião. Não sei, eu acho que ele vai voltar. Eu acho que ele vai ser leal ao Lula. Acho que sim. Dias Toffoli, não sei. Acho que não. O Dias Toffoli eu acho que é capaz de votar contra, apesar de ele ser, né, um esquerdista. Eu acho que é capaz de o Trump apertar um bocado as coisas também, com os bancos brasileiros que estão aí se negando, que os bancos internacionais todos já cortaram ali as coisas do Alexandre de Moraes. Só que os bancos brasileiros ainda não têm noção daquilo que é a Lei Magnitsky, né? Do alcance que ela pode... Mas tem uma matéria que o Banco do Brasil já tinha travado as contas mas eu acho que eles deram ele um cartão Elo, alguma coisa assim. Mas a Elo também anunciou que que tinha acordo internacional que não ia poder rolar também, não. E eu acho que, pelo que eu percebi também, eu acho que o Eduardo Bolsonaro falou que a esposa do Alexandre de Moraes, terça-feira... Tá na mira. Terça-feira, ela entra na Magnitsky. Porque ele tá fazendo transações. Quem tá fazendo essas transações? É a esposa? É o filho? E aí, né? Eu acho que vai ser uma semana decisiva para os próximos anos. É uma decisão muito importante. O Fux é da primeira turma? Né? Eu acho que sim. Ele é da primeira turma, eu acho que sim. E eu acho que ele vai votar contra. Porque ele podia pedir vista, né? Eu acho que... Vista, você retém o processo para você analisar um ponto específico que você falou que não concorda. Sim, não. Eu acho que quem poderia fazer isso era o Mendonça. Não, mas o Mendonça não está na primeira turma. Só se for pro plenário. Não, mas eu acho que esse julgamento? Esse julgamento eu acho que tem... É no plenário? Não, eu acho que é só a primeira turma. Agora eu tô na dúvida. Você falou, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é só na primeira turma, tá falando, ok. Eu acho que vai ser uma semana de decisiva. Fortes emoções ali. Puta, nem fala. Mais uma, cara. Meu Deus do céu, nem durmo direito. Preparem os cortes e... Nossa Senhora, meu Deus do céu, eu fico muito indignado. Mas tá, e aí o que você fala pro pessoal, pros seus seguidores lá do seu Instagram, o que você deixa de mensagem? Eu quero tentar ajudar da melhor forma possível, no sentido da união. O pessoal fala de dividir a direita e aquele medo, não é? De expurgar, digamos assim, quem realmente... de esquerda, quem realmente tem ali suas controvérsias. Eu acho que esse pessoal a gente tem que mesmo deixar de lado, e eu acho que a gente tem que se unir e ser mais fiel, mais leal. Eu acho que é uma coisa muito importante, que é o que falta na direita. Não é que não tenham pessoas leais, tem muita gente boa, tem muita gente com talento, tem muita gente que consegue ali ocupar os espaços que a gente precisa ocupar, mas eu acho que falta um pouco de estudo, planejamento para se trabalhar a longo prazo, digamos assim, sabe? Acho que a direita também é muito imediatista, então casa ali as coisas... esse é o problema, né? A gente quer que tudo nasce pronto, até criança, né? Em vez de ficar 9 meses na barriga da mãe, já quer que nasce com 2 dias, eu quero um filho, pum, toma aqui. Não é bem assim, né? A vida é assim, né? Tem que se trabalhar ali. Eu tava vendo um vídeo do Alan, já, rapidamente aqui, que é antigo, até ele falando assim, sabe por que as mídias mentem descaradamente? Porque lá no futuro as pessoas vão para a mídia impressa. A mídia impressa tá ali criando uma narrativa de que o Bolsonaro é golpista, de que o Bolsonaro quis fazer isso e aquilo e não sei o quê, e aquilo vai embasar as pessoas do futuro a acreditarem naquilo que se passou, né? Então, assim, é muito importante a gente... outra coisa são os livros, né? Que é bom deixar um histórico, né? Pois é. Um dos motivos pelo qual eu comecei a fazer a revista, porque, assim, a minha preocupação não era ter 100 milhões de assinantes baixando a revista, mesmo que sendo gratuita. O meu objetivo era deixar um registro histórico. Ok. Entendeu? Então, por exemplo, a revista está inteirando a 18ª edição. Ok. Então, se você pegar a cronologia das coisas que estão escritas lá,
você vai ver que ela vai fazendo sentido que alguns artigos eles estão diretamente relacionados com casos que estão acontecendo pontualmente aqui em Portugal e algumas outras coisas que estão acontecendo no Brasil, principalmente com os dois entrevistados, né? Ok. Que aí, no caso, sempre Duas visões, né? sempre um político do Brasil e um político daqui de Portugal. Ok. Entendeu? Esse é o objetivo. Top. Parabéns. É isso. Eu que tenho que te agradecer. Ô, Rony, obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite, tá? Eu que agradeço. Eu espero que não seja nem o primeiro nem o último, que a gente faça muito mais. Vão vir outros convidados, eu acredito que seria legal sempre você estar presente, a gente convidar ou políticos ou pessoa da sociedade civil que tem uma atuação mais específica, igual o seu caso, né, que atua nas redes sociais, trazendo outras pessoas a gente poder interagir, para a gente crescer o debate, entendeu? Eu acho que não pode ser só um podcast para a gente poder falar das coisas que todo mundo está sabendo. Tem que ser um debate que gere ou instigue, né, as pessoas a ter um raciocínio crítico. Okay, Pensar sobre aquelas coisas que realmente fazem sentido e por que eu tenho que ficar tentando entender essas coisas, entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido também. Mas muito obrigado pela sua presença. Agradecer a todo mundo. Se quiser deixar um oi pro pessoal. Eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Agradeço mesmo a sua amizade. A Tânia ali, nossa amiga, sua esposa. Pela amizade, pelo carinho, né? Pelo convite. E contem comigo sempre. Tamo junto. Muito obrigado. Pessoal, mais um podcast hoje com o Rony aqui. Muito bom bate-papo com ele aqui. E futuramente ou em breve a gente terá também, bem em breve, a gente terá aqui o nosso convidado, que vai ser um deputado do Chega, falando sobre o que está acontecendo em Portugal, as eleições autárquicas, e conto com vocês aqui. Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, pelo amor de Deus, a gente tem que crescer, são vocês que fazem a gente crescer. Não deixe de fazer isso, não fique com preguiça, não deixe para depois. Chega lá, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, as pessoas que têm que escutar o que a gente falou aqui. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.